também, também. Obrigado também. Muito bem, e tem Portanto, neste momento temos sido no global. Bons dias, estão a chegar. Estamos a chegar aos 2.500. Bons dias, está bom? Disciplina e exigência é importante. Depois, criatividade, estudo, não é? Isso é tudo. É assim que se vai construindo um bom futuro. Não estão fechados devidamente. As exigências atuais. Isto está previsto na intervenção que vai ser feita. A substituição. E os alunos utilizam muito? Aliás, tenho aqui a bibliotecária. Posso falar sobre o assunto. Há dificuldades de verbas na compra de livros. A leitura é o segredo do sucesso escolar. Sem dúvida. Portanto, nós precisamos de pôr os alunos continuarem a ler eternamente. São autores. E nota que há um progresso grande. Com certeza. Para professores e alunos. Bom, primeiro muito obrigado. Deixa-me só agradecer. Deixa-me estar a falar com isso. Está. Obrigado. Só agradecer. Doutor, ontem ouviu a comunicação ao país de Cavaco Silva, em que diz que um governo de gestão pode pedir ajuda externa, o Executivo diz que não. Na sua opinião, em que é que fica Portugal? Olha, em primeiro lugar, quero lhe dizer que gostei muito de ver esta escola. Eu já respondo à sua pergunta, mas gostei muito de ver esta escola, porque é uma escola que, como todos puderam constatar, precisa de uma intervenção, precisa de ser melhorado o espaço físico. Há investimento, pequeno investimento que precisa de ser realizado, quer do ponto de vista pedagógico, quer dos equipamentos que cá estão. Espero que nos próximos anos este tipo de melhoria de infraestrutura possa ter lugar, que se gaste menos dinheiro em grandes auditórios, como está previsto pela Parque Escolar, em escolas que estão aqui nas redondezas, gastando aos 5 e 7 milhões de euros em novos auditórios, quando pela 10ª parte disto, se pode transformar uma escola como esta numa escola modelo do ponto de vista da infraestrutura. Mas gostei, sobretudo, de ver o ambiente que se vive nesta escola. A forma como foi bem recebida a proposta do PSD de suspender o modelo de avaliação e de como isso pode contribuir para pacificar a vida das escolas e tornar os professores Estamos todos em direto em relação à e dar aos professores a possibilidade de se focarem melhor naquilo que é a sua vocação, que é ensinar. Em relação à ajuda externa que o Presidente ontem disse, quem é que pode pedir essa ajuda externa? Eu acho que não há dúvida nenhuma. Que o Governo de Gestão podia fazê-lo. Eu acho que não há nenhuma dúvida sobre isso. O Presidente da República não tem poderes executivos. É o Governo que tem competência, estando em gestão ou não, para assegurar as responsabilidades do Estado português perante o exterior. O senhor pode ajudar o Governo a fazer isso? Isso significa que, se alguma coisa excepcional ocorrer, e eu espero que não ocorra, porque o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças têm dito repetidamente que essa necessidade não ocorrerá, mas se ocorrer, eu já referi como Presidente do PSD que o Governo tem todas as condições para poder enfrentar essa situação e que o PSD não deixará de apoiar um recurso de emergência que possa ter de ser feito. A única coisa que não pode acontecer é que não haja segurança da parte do país no compromisso das suas obrigações de Estado. O senhor acha que deve ser chamado já, e essa ajuda externa deve ser já chamada? Não, isso só o Governo é que sabe avaliar. Mas se o senhor fosse o Governo, por exemplo? Mas eu não sou, eu espero ser, mas ainda não sou. E isso significa que eu percebo o vosso interesse, mas Está disponível para um acordo pré-eleitoral para o caso de ser necessário pedir essa ajuda? Não. Qualquer quadro de ajuda mais estrutural só pode ser negociado por um futuro governo. Mas isso não significa que, se não houver necessidades extremas, esperemos que não haja, e eu tenho confiança em que não haverá, mas que o governo, que é quem gera carteira, nesta altura é quem sabe se há dinheiro na carteira ou não há mais dinheiro na carteira para fazer os pagamentos que são necessários. Não é a oposição que sabe, é o Governo. Se o Governo achar que por qualquer razão é preciso contrair um empréstimo especial para evitar o incumprimento de Portugal no exterior, o Governo tem todas as condições para o poder fazer e não é o PSD que vai pôr isso em causa, o PSD apoiará isso. Com certeza que sim. Doutor, Que garantia pode dar? Garantias. As melhores garantias de um partido responsável, o que o Governo tiver de se comprometer no exterior, seja num quadro ulterior de ajuda,
seja de garantias que tenha de dar, serão respeitadas pelo PSD, quer na Comissão Permanente da Assembleia da República, quer quando for Governo a Dr. seguir. Pedro Passos Coelho, o senhor disse que ninguém se pode comprometer com uma subida de impostos, ou uma eventual subida de impostos, enquanto não forem conhecidos os números das contas. Ontem foi conhecido que houve uma derrapagem do déficit e também um aumento da dívida pública. Perante estes novos números, é inevitável essa subida de impostos? O que é inevitável é que desenhemos um melhor programa para a recuperação do país. E talvez agora o país perceba melhor porque é que o PSD não se precipita a fazer contas em cima do joelho para responder aos pedidos que o Governo tem feito. Nós precisamos de conhecer a situação real. E hoje sabemos que, afinal, a ilusão que foi vendida durante muitos anos ao país, que tínhamos feito uma boa consolidação orçamental, que as nossas contas estavam bem, finalmente os portugueses percebem que não é assim. Portanto, com o senhor haverá aumento de impostos? Mas deixe-me dizer, o que o país precisa para superar esta situação de dificuldade não é de mais austeridade. Portugal já vive em austeridade. O que nós precisamos é de criar condições para que o emprego e o crescimento da economia apareçam. As instituições internacionais sabem que nós já estamos a fazer sacrifícios muito grandes, temos impostos muito elevados, tomámos medidas muito difíceis de cortes de salários. Mas foi o senhor que falou em mais austeridade. Relembro que foi a Bruxelas. Falou na hipótese de mais impostos. Não é assim. Aquilo que eu disse, e volto a repetir, é que se numa situação extrema tivermos de optar entre ir às pensões mais degradadas ou olhar para os impostos sobre o consumo, eu prefiro 1000 vezes, numa situação limite, olhar para os impostos sobre o consumo do que estar a ir às pensões das pessoas que têm 200 e tal ou 300 e tal euros. Eu sei, sou professor de Economia e tenho uma noção muito clara do que é que o país hoje precisa. O país não precisa de mais promessas de impostos e de mais sacrifícios só porque o Estado não faz aquilo que deve. O Estado tem de diminuir as suas despesas, tem de racionalizar o setor empresarial e tem de dar esperança e mobilização ao país. Obrigado. Obrigado.